O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu ajudador. O Senhor está comigo. Não temerei o que me pode fazer o homem. O Senhor, lá nas alturas, é mais poderoso do que eles. O Senhor me esconderá no seu pavilhão. O Senhor é um Deus que se arrepende. O Senhor é bom, pronto a perdoar e abundante em benignidade para com todos os que o invocam. O Senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O Senhor te livrará no dia da angústia. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. O Senhor te porá sobre vós o seu bom tesouro. O Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo. Porque a voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim. O Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como a um bezerro ao Líbano e Sirion, como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor fez parir as servas, desnuda as brenhas, e no seu templo cada um diz glória. Clamei ao Senhor, e ele me ouviu, e me livrou de todos os meus temores. Clamou este pobre, e o Senhor o livrou. E disse o Senhor: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Salmos 29, 3 a 9. Arrebatamento. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até. A sabedoria nos recomenda a não nos iludirmos com os projetos seculares de um mundo melhor, mais humano e mais próspero. Não nos embeveceremos com a tecnologia que se avoluma para ser usada contra tudo quanto se chama Deus e se adora. E não nos enganaremos com os objetivos naturais dos doutores e mestres do cristianismo sem cruz e sem Cristos. O mundo está se acabando, marchando para um fim inevitável. O arrebatamento pode ser a qualquer momento e não desestruturará o sermão escatológico de nosso Senhor Jesus Cristo. Poderia ter sido há 1000 anos atrás, ou ser num futuro ainda muito longe, mas em qualquer tempo que o arrebatamento se cumprir, não alterará o que saiu da boca de Deus. O arrebatamento será o maior de todos os bens para alguns e um laço terrível para outros. Será como um ladrão à noite, assim como quando se acorda uma vítima e já está roubada. Feliz o que entende de uma vez por todas que Cristo não tomará a sua igreja de assalto, não disputará ela com outro. O arrebatamento não será um assalto ou uma batalha por realizar-se, mas um roubo à noite, o mais autêntico de todos. Sim,
e amém. Maranata. Arrebatamento. O que é isto? Que homem é este? Um tempo que talvez se explique depois. Não pode ser colocado nos tempos e termos e calendários do homem, porque é tempo fora dos tempos e das frações de tempos humanos. Arrebatamento é subir daqui conhecidos e irreconhecíveis. Aleluia! Arrebatamento. O tempo, tempos e metade de tempo como tempos negativos para o homem incrédulo. Mas quando o tempo imediatamente de Deus se fragmentar em indescritíveis tempos fracionários, na metade de um deles se cumprirá o arrebatamento. Selá, glória, fui. Arrebatamento. E houve silêncio nos céus por quase meia hora, isto é, houve e haverá. Por quê? Porque o homem não alcança. Porque não houve o silêncio. Então, os 30 minutos de silêncio no céu, nesse pensamento, preencherá o universo. Nele haverá o arrebatamento. Arrebatamento. Um encontro arrebatador e súbito. Um beijo celestial independente de tudo. Tudo mesmo. Sem dia e sem hora, sem data e sem tempo, sem explicação e sem medida. Arrebatamento. Uma agradável e inesperada surpresa. O tempo e dia são hoje, cedo, tardio, laço, surpresa, improviso e liberdade absoluta. Maranata. Arrebatamento. Vai buscar, meu filho. A maioria de nós pensa que será por ordem do Pai. Ele não voltou vazio. Nunca volta vazio. O arrebatamento é já assunto celestial. Por isso, não dá para ver, ouvir, nem sentir com o coração primeiramente para que depois aconteça ou depois se fale. Pode ser que em um piscar explique depois. É importante que se diga: piscou, subiu, piscou, perdeu. Levantai as vossas cabeças, que ninguém vos engane. Levantai as vossas cabeças. Levantai as mãos cansadas e os joelhos trementes. Levantai os vossos olhos e vede os campos que já estão brancos para a ceifa. Levantai os vossos olhos para cima. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Lembrai-vos da mulher de Ló. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. O nosso reino não é aqui. Olhai para cima. Na casa de meu pai há muitas moradas. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Se do madeiro verde fizeram isto, o que não farão do seco? Olhai, não vos assusteis, porque assim é necessário que aconteça, mas ainda não é o fim. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Eu sei que pensamentos tenho de vós, pensamentos de bem e não de mal, para dar a cada um o fim que desejais. Como está escrito e como leis? A leitura de vários livros sobre o Apocalipse
se não for acompanhada por uma tradução antiga das Escrituras, pode colocar em dúvida as promessas de Deus dentre as mais firmes e incontestáveis. Se não for ouvida por ouvidos acostumados com a verdade, além de ficar uma leitura cansativa e fatigante, tirará o restinho do óleo e da alegria em meditar na lei do Senhor de dia e de noite. É preciso que o servo de Deus tenha conhecimento de toda a Escritura e principalmente a não apócrifa, para que tenha melhor condição de reagir contra as tendências humanas de distorções das Escrituras e palavras a favor de teorias próprias quaisquer. Os pré-milenistas recorrem a todos os teólogos, livros e escritos, mesmo os considerados apócrifos, para defenderem uma segunda ressurreição e um segundo arrebatamento antes do milênio, porquanto outros acreditam que o arrebatamento somente acontecerá depois do milênio. Buscai no livro do Senhor e lede. Ora, para aquele que o primeiro selo ainda vai abrir, nas descrições de suas contas, até mesmo afirmam que quem estava no cavalo branco não era Jesus. Outros encontram um segundo arrebatamento antes do milênio. Os transtribulacionistas, nas suas pressas de garantirem a salvação para os não arrebatados, invertem a posição das tribulações e consideram a tribulação que segue ao princípio de dores como a que se verifica logo após o arrebatamento, a grande tribulação. Eles afirmam que os que passarem pela grande tribulação serão arrebatados juntamente com a igreja. Outros são aqueles que defendem o arrebatamento após a grande tribulação. Afirmam que, apesar da igreja na terra, o anticristo tentará marcar os verdadeiros cristãos, afirmando que habitaremos juntamente com a plenitude da ação do anticristo sobre a terra. Quanto aos 144.000 tão polemizados pelas testemunhas de Jeová, para alguns deles não são aqueles escolhidos das tribos de Israel, considerando-as simbólicas as tribos. Outra palavra. Na verdade, na Ásia havia mais de 7 igrejas. Certamente Deus teve um propósito santo e sábio para escolher aquelas igrejas citadas no Apocalipse. Contudo, precisamos mais do que nunca ouvir o que o Espírito diz às igrejas, porque, como se não bastasse não ligarem muito para a mensagem espiritual das 7 igrejas da Ásia, eles ligam o nome da cidade ao anjo da igreja, ligam o nome da igreja às qualidades do anjo, ligam o comportamento do anjo à sentença contra a igreja, e deixam de aprender que, embora cada um de nós haja de dar conta de si mesmo a Deus, o nome do lugar no qual se vive pode ser um testemunho de uma mentira na vida dos seus habitantes. Alguns habitavam sinagogas de Satanás. Alguns nomes de cidades nada tinham a ver com o ministério das igrejas, com o comportamento de seus anjos ou dos seus congregados. Mas está garantido ao que medita na lei do Senhor não ser enganado por nada nem por ninguém. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu,
adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Ebenezer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus.